Olá, eu sou a Marta Poggi, consultora especializada em tendências e inovação no turismo. Seja muito bem-vindo à nossa minissérie sobre presença digital nos negócios de turismo de Brumadinho, uma iniciativa da Vale em parceria com o Instituto Rede Terra. Nesses episódios, a gente está falando sobre presença digital, inovação, tendências e também comercialização no universo online. No episódio de hoje, eu entrevisto a Lira Dolabella, que é diretora de comunicação da Lábia, uma empresa especializada em gestão de conteúdo e presença online para negócios do turismo, e também converso com a Marcela Saad, turismóloga, consultora, fundadora da WeConnect e que vai poder contribuir para que esse nosso papo seja bem rico. No episódio, de hoje, vamos falar sobre gestão de redes sociais, produção de conteúdo e o que fazer para ficar bem posicionado no mundo digital. Sejam bem-vindas. Vamos começar com falando, Lira, um pequeno negócio de turismo sabe, né, um pequeno empreendedor sabe que ele precisa ter presença online, que em geral as buscas e até a decisão de destino e de serviço sempre começa no mundo digital e na maior parte das vezes em função das redes sociais. Como trabalhar? Como um pequeno empresário do setor de turismo deve trabalhar, pensar num objetivo para poder ter presença online. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, é uma alegria estar aqui com vocês, Marta, Marcela, e também muito bom poder compartilhar um pouco da minha experiência com a comunicação para o turismo. A gente sabe que um dos maiores desafios hoje em dia para o pequeno empreendedor é a falta de tempo, né? Porque a maioria das pessoas que estão à frente desses negócios, elas acumulam muitas funções, a gente até falou um pouco disso no último episódio. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer aqui é que a constância nas redes sociais, ela é mais importante do que uma grande quantidade de posts. Vale muito mais a pena, fazer um post por semana que seja e com intenção e estratégia, do que fazer um monte de post numa semana e depois sumir. Os algoritmos, eles tendem a valorizar os perfis que são mais ativos nas redes sociais, então o ritmo, ele é muito importante. Mesmo que não seja um ritmo muito intenso, de grande produção, uma certa periodicidade ali importa para os algoritmos entenderem que o seu perfil é um perfil ativo e melhorar aquela distribuição de conteúdos. Mas é claro que a constância por si só, ela não é suficiente, a gente tem que produzir também conteúdos que sejam relevantes para a audiência. Então, é importante a gente fazer sempre um exercício na hora de produzir o conteúdo, de pensar: "Por que que esse conteúdo é interessante para minha audiência?". E aí, claro, é importante a gente conhecer também um pouco do nosso público, um pouco dessa audiência, né, para quem a gente está O produzindo o que conteúdo. gera uma boa conversa, né, fala rede social é socializar, é conversar, então qual vai ser o assunto Isso. que vou chamar atenção, né? Exatamente. Então, quanto mais informações que a gente tem sobre esse público, faixa etária, interesses, perfil de consumo, melhor é para a gente produzir um conteúdo mais estratégico que vai conversar, com essa audiência, né. E falando aqui um pouco de estratégia, na Lábia Comunicação, a gente tem uma metodologia, chama Método Ápice, que é uma metodologia que a gente desenvolveu para produção de conteúdo. Ela é muito simples, ela pode ser usada por qualquer pessoa, em qualquer plataforma, e ela já é uma metodologia validada para o nicho do turismo. A gente tem tido muitos bons resultados, na aplicação dessa metodologia, na produção de conteúdos que a gente faz para alguns clientes do turismo. Então, o método ápice representa os 5 principais objetivos, que a gente precisa para uma boa estratégia de conteúdo, que é autoridade, posicionamento, informação, conversão e engajamento. A ideia é que cada conteúdo que a gente produza, ela cubra pelo menos um desses objetivos e que ao longo do mês, ao longo do calendário editorial, a gente consiga cobrir todos eles. Então, autoridade é aquele conteúdo, que traz uma validação externa da qualidade do seu serviço. Então, pode ser, por exemplo, um post que fale sobre uma certificação, uma premiação que o seu negócio ganhou, um feedback positivo de um cliente, um curso que você ou alguém da sua equipe fez na área, enfim, tudo, qualquer coisa que ateste, que você sabe o que está fazendo e que você está fazendo bem. Posicionamento, ele é aquele conteúdo que vai conversar diretamente com a audiência que você quer atingir.
Então, por exemplo, vamos supor que no seu negócio você tenha, você valorize práticas sustentáveis e você quer também atingir um público que valoriza a sustentabilidade. Você vai falar daquele assunto e vai defender, o seu ponto, porque se você está conversando diretamente com as pessoas com quem, que você quer atrair para o seu negócio. Informação, o próprio nome já diz, é o post que informa, é o conteúdo que informa, que compartilha um conhecimento, E aí pode relevante. ser até dica do destino também, né, para Pode o ser dica turista do destino. se programar para ficar mais tempo, Isso mesmo, né. é. E conversão. Conversão, ele já é um conteúdo voltado para vendas, ele é um conteúdo mais comercial, então é aquele conteúdo que você vai falar mais especificamente sobre o serviço que você presta, sobre o produto que você vende, e normalmente são conteúdos que convidam a audiência a executar uma ação. Clique aqui, agende, mande uma mensagem, leia mais, né, que é aquele conteúdo mais de venda Que mesmo. tem a chamada pra ação, né, a call to action. Aí a pessoa Exatamente. se sente, inclinada a tomar aquela atitude que a gente está querendo. Isso mesmo. E o engajamento, o conteúdo de engajamento é aquele conteúdo que a gente chama de topo de funil, que é um conteúdo para atingir um maior número de pessoas. Então, o objetivo desse conteúdo é ampliar a sua audiência e fazer com que o Instagram ou a plataforma entregue seu conteúdo para mais pessoas. Então, normalmente são conteúdos mais leves, conteúdos que têm uma tendência a agradar mais pessoas, né? Então, por exemplo, uma frase inspiradora com uma foto bonita, no ramo do turismo, funciona muito falar sobre curiosidades do destino, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas gostam de saber, né? Enfim, usar um conteúdo mais de humor, claro, sempre tendo em vista o perfil do seu público, né? Enfim, são conteúdos que eles vão atingir um maior número de pessoas. Usar essa metodologia, ela é muito importante, não só para a gente conseguir fortalecer a presença digital de uma maneira mais estratégica, mas também para organizar a produção desse conteúdo. Porque quando a gente tem um norte, Sim. a gente consegue fazer essa produção. Não é sentar na É, mesa e falar: "E agora, o que que eu vou falar?", né? exatamente. Eu acho que, assim, o sucesso depende de ter estratégia, né, e aí a estratégia também, significa, como que eu quero que as pessoas me vejam, como eu quero ser reconhecido no mercado, quais são os meus diferenciais. Uhum. Qual é o público que eu quero atingir, né, para depois pensar nesse cronograma de conteúdos. Isso, Então, assim, tem uma tarefa de casa, né, para ser feita antes de sair postando, isso. feito louco e normalmente as empresas usam o Instagram, tem algumas que falam: "Nossa, nem preciso ter site, porque o meu Instagram está bombando", Uhum. e a gente sabe que hoje o turista ele usa diversos, canais, né, tem turista que vai querer entrar em contato por e-mail, mas a maioria quer acessar as redes sociais, YouTube, o próprio Google para pensar num planejamento de viagens, e hoje até inteligência artificial, algumas específicas para planejamento de viagem e outras que a gente vai usando no dia a dia e que ajudam a gente fazer um roteiro ali. Como que um empresário precisa se planejar para ele ter presença online e para ele ser encontrado hoje, né, porque a gente sabe que também os algoritmos vão mudando o tempo todo e a produção de conteúdo ela precisa atender também, esses robozinhos para Uhum. que uma empresa seja encontrada numa busca orgânica. Esse ponto é muito importante, porque realmente as coisas mudam muito rápido no meio digital, às vezes é até difícil acompanhar. A gente tem hoje as técnicas de SEO, que é Search Engine Optimization, que é a Uhum. otimização que a gente faz dos conteúdos para que eles apareçam nos mecanismos de busca, tipo o Google. E além da SEO, agora a gente tem a AEO, que é Answer Engine Optimization, que é a otimização que a gente faz dos conteúdos para que eles apareçam também nos mecanismos de resposta, tipo o ChatGPT e outras inteligências, artificiais generativas. Hoje, como você muito bem falou, as pessoas fazem a pesquisa não só no Google, mas muita gente faz a pesquisa diretamente nas IAs. O GPT, por exemplo, é muito usado para construir roteiros, né, para fazer quando as pessoas vão fazer a pesquisa do destino que elas querem visitar. Então é muito importante que a gente também, aumente as chances do nosso conteúdo e do nosso negócio se posicionar também nesses outros canais. A coisa que é mais importante, assim, que a gente precisa fazer para também estar presente nesses canais, é tentar pensar
no que as pessoas estão pesquisando sobre aquele destino. Então, por exemplo, a gente pensa que, hoje quando a pessoa decide, né, que ela vai viajar para um destino, a primeira coisa que ela faz, pelo menos a maioria das pessoas, é sentar na frente do computador ou do celular e fazer uma pesquisa no Google e também nas IA generativas como o ChatGPT. E aí a gente tem que pensar então o que é que pode ser o que essas pessoas estão pesquisando? Quais são as dúvidas que essas pessoas podem ter em relação ao destino? E através do seu conteúdo, você tentar responder Responder. essas dúvidas. Uhum. E claro, responder essas dúvidas de maneira clara, relevante e informativa. Porque quanto mais relevante, quanto mais informativo e completo o seu conteúdo está, maior é a chance da gente aparecer tanto no Google quanto nesses mecanismos de resposta. E hoje é importante a gente ter em mente que, as redes sociais, como o Instagram, já aparecem como resposta no Google, por exemplo. Antigamente era só É site, incrível. blog, É e incrível YouTube. como mudou, né, assim, a gente faz uma busca no Google e hoje o Google indexa melhor os vídeos, os reels do Instagram do que os próprios vídeos do YouTube. Ou você faz uma busca sobre um destino e já aparece ali uma resposta de A, né, do Google, com o Isso, link se você quiser aprofundar, mas se você não quiser já tem um basicão ali isso. pronto para sua viagem, né. Exatamente. Então é trabalhar bem esses conteúdos, né, deixar eles bem completos, informativos no Instagram, por exemplo, fazer uma legenda, né, uma descrição que seja bem completa e que traga ali informações relevantes, porque assim a gente aumenta muito a chance de aparecer também nesses canais. E acho que um ponto relevante, assim, como a gente tem essa oportunidade de aparecer através da busca, né, no Google, enfim, eh, o perfil ele precisa ser muito bem estruturado. O perfil do Instagram e o perfil, seja qual for as redes sociais, né, É, do próprio utilizadas, Google Meu Negócio, mas o né, Google do Meu Negócio, eles precisam TripAdvisor. estar muito completos e com uma comunicação muito facilitada. Uhum. Por quê? Porque o turista ele quer já entrar, ver a informação, o que que aquela empresa oferece de fato e se interessou, já vai clicar ali no link que tiver na perfil e direcionar para comunicação com a empresa Isso. ou para uma pesquisa mais aprofundada em site, enfim. Então, eu acho que é também esse perfil, ele é extremamente importante de estar configurado, bem configurado, para que facilite aí, incentive essa comercialização, que no final das contas a comunicação é para isso. Esse Exatamente. ponto esse ponto é muito importante, Marcela, porque muitas vezes a gente começa a trabalhar, com algum negócio do turismo e a gente chega na bio mesmo do Instagram, que é aquela, né, aquela descrição que você faz ali do seu perfil, e a gente vê coisas, assim, às vezes um pouco poéticas, uma frase, assim, inspiradora, mas isso não funciona. Do ponto de vista estratégico, o que tem que estar ali na bio do Instagram são as informações Direto. diretas sobre o seu negócio. O que que você faz, né, qual que é o seu Uhum. serviço, pra na hora que a pessoa bate o olho, ela já sabe o que que é aquele Então, perfil. e as imagens e os vídeos falam muito nesse sentido também, né, assim, além da informação na bio, o que a gente vê no feed, tem que conectar na hora, né, eu tô marcando o almoço com uma amiga", você bate o olho e você fala: "Não, é sofisticado demais, ou é Uhum. simples demais, não é isso que eu estou procurando". Então, o cliente se identifica ali, né, e as imagens, elas são muito importantes também, e a qualidade, né, também, não só o que elas retratam, mas a qualidade, porque a pessoa tem que identificar o teu posicionamento, a Uhum. tua proposta de valor ali, né, nas informações e nas imagens. E acho que também vale comentar que o Google Meu Negócio é uma excelente ferramenta gratuita, Uhum. e quando e que ajuda muito também para ser encontrado nas buscas e basta estar atualizando o perfil, respondendo, usando palavras-chaves, né, aos comentários, pedindo Isso. avaliação para Informações. os clientes. Então, além de rede social, a gente entende que rede social é super importante, mas além de redes sociais, tem outras ferramentas que o empresário precisa cuidar muito bem, né. Sim. Mas, voltando aqui para o Instagram, que é o nosso queridinho, ou para o TikTok, né, você tem algum case, de produção de conteúdo, de empresa de turismo que você podia compartilhar com a gente para Bom, eu acho que, voltando aqui ao Céu de Montanhas, é um case, um exemplo que entra em todas, né, que cobre todos esses pontos que eu falei aqui. A gente desenvolve uma comunicação no Instagram, que tem tido um desempenho excelente.
A gente tem posts ali que tem alcance de 10.000 pessoas, 900 curtidas, então ele tem um desempenho muito legal. E a gente também, conseguiu ranquear bem o Céu de Montanhas, tanto no Google quanto em mecanismos de resposta. Hoje, se você faz uma pesquisa no Google com os principais termos relacionados a turismo em Brumadinho, o Céu de Montanhas ele vai estar ranqueado pelo menos nas 5 primeiras posições. Então, isso é um trabalho também, né, dessas técnicas de SEO. E a gente já consegue também aparecer nos mecanismos de resposta, como o ChatGPT, principalmente com termos relacionados a vivências, locais em Brumadinho, coisas legais para fazer além do Inhotim. E a outra coisa era turismo de experiência, se não me engano, em Brumadinho. Então são termos, assim, que a gente já consegue aparecer nos mecanismos de resposta. Pra além do Céu de Montanhas, a gente tem feito um trabalho muito bacana também com o Acari Lodge, que é uma pousada flutuante na Amazônia, um exemplo de turismo de base comunitária, no Brasil, e a gente tem feito aplicando essa metodologia ápice nos conteúdos do Instagram, a gente conseguiu crescer em menos de um ano e organicamente, sem anúncio, quase 90% do perfil, então a gente quase dobrou o número de seguidores, um alcance muito bacana também e muitos novos acessos ao site, tudo isso usando essas técnicas que eu mencionei aqui. Ápice, a Ápice. metodologia Ápice. Isso. Lembrando que todos os links, assim, a gente vai disponibilizar aqui na descrição desse vídeo todos os links dos casos e que podem ser úteis para você poder consultar. A gente já está chegando aqui no nosso final, né, desse episódio. Deixa para gente, Lira, 5 dicas práticas. O empreendedor que está aí ouvindo esse podcast ou está nos assistindo, o que ele precisa fazer para ele ter sucesso com a comunicação? 5 dicas práticas. Bom, a primeira dica que eu posso dar, a Marta também já falou no episódio anterior, que é usar as inteligências artificiais como grandes aliadas, não como a base ali de produtora de conteúdo, porque a gente precisa ainda do toque humano, faz muita diferença, mas usar Como um rascunho, né? como um complemento. Então, por exemplo, para fazer pesquisa é excelente, para gerar ideias é excelente e para revisão de textos, pedir melhorias para textos, é muito bom, funciona super bem. Tem alguma que você indica? O O próprio GPT mesmo. ChatGPT, Legal. Em segundo lugar, vou dar uma dica de uma ferramenta também, que é um site que é excelente, chama Answer the Public. É um site que a gente pode ter uma conta gratuita e ela atende muito bem. E o que basicamente esse site faz é te mostrar tudo que está sendo pesquisado na internet sobre determinado tema. Então, se você digita lá Brumadinho, você vai ver todas as pesquisas que são feitas com Sim. esse termo. Então, todas as pesquisas relacionadas a Brumadinho, você tem um ranqueamento, o que que é mais pesquisado, o que que é menos. É muito interessante para gerar ideias de conteúdo e também naquela linha de Ser responder. encontrado, né? Eu De responder crio ao um que as conteúdo sobre o assunto que está sendo buscado e eu tenho mais chance de ser encontrado. Ótima Exatamente, dica. Em terceiro lugar, também é uma coisa que a gente já falou aqui, que vale a pena reforçar, que é mostrar o humano por trás da marca, né. Pessoas se conectam com pessoas, então, as pessoas têm muita dificuldade de não se sentem muita vontade para aparecer e tal, mas de repente tem alguém ali na sua equipe que tem uma desenvoltura maior, que se sente mais à vontade com as câmeras, então aproveitar isso e sempre mostrar uma foto, ou mesmo nos stories ali, aquele Ou mesmo a conteúdo mais narração, espontâneo. né? Às vezes a pessoa não gosta de aparecer, mas ela pode estar passando vídeo ali no empreendimento e narrando com a própria Isso, voz. é uma ótima dica. Bom, em quarto lugar, os impulsionamentos. Fazer impulsionamentos, pode fazer impulsionamento no Instagram, mas fazer o impulsionamento de maneira inteligente, que são aqueles posts patrocinados, né? Não é o ideal fazer o impulsionamento para vendas. Impulsionar aquele post ali que você fala diretamente sobre o seu serviço, sobre o seu produto. O ideal é você fazer um impulsionamento para ampliar a sua audiência e ganhar mais seguidores. Para isso é muito simples, você tem que ir no painel profissional do Instagram, ver Entendi. quais são os posts que tiveram melhor desempenho
desempenho e investir neles. Dá para investir ali R$ 10 por dia, fazer um impulsionamento durante uma semana e acompanhar, e sempre usando o objetivo de visita ao perfil, porque aí você consegue trazer novos Ótima seguidores. dica, porque esse os patrocinados, né, acaba sendo sempre um gargalo para o empreendedor. Então, Uhum. vai lá nos insights, né, nos Isso, números ali do seu perfil e investe, faz um teste, né, de no que está R$ 10 por dando dia. certo. Isso. E em quinto e último, é fazer parcerias com micro e nano influenciadores. Os micro-influenciadores, que são aqueles influenciadores que não têm centenas de milhares de seguidores, tem uma vantagem muito grande, 2 vantagens muito grandes nessa parceria, que é: o primeiro é que é um perfil com um público já muito nichado. Então você já atinge diretamente a audiência que você Audiência. quer atingir, e normalmente é uma audiência que é muito fiel. Eles veem esses perfis com muita credibilidade e confiança. E a outra vantagem é que são parcerias mais acessíveis. Eles não cobram muito caro por uma parceria, e pode ser feito muitas vezes em forma de permuta, né. Por exemplo, se você tem uma pousada, né, um meio de hospedagem, você pode trocar por diárias, por exemplo, para a pessoa fazer ali uma indicação, do seu negócio. Funciona super bem, a gente tem conseguido muitos bons resultados também. Isso é muito bom, né, porque aí chega numa audiência que você ainda não conquistou, né, Uhum. e não necessariamente precisa ser um influenciador do turismo, pode ser de bem-estar, de gastronomia, de Sim. lifestyle, né, de alguma Uhum. coisa. Existe uma plataforma que chama Eluve e ela conecta influenciadores com empresas de turismo. Então, por exemplo, se eu tenho um restaurante e que eu posso disponibilizar lá, eu quero um influenciador, quero tantos posts, eu quero e ofereço isso em troca. Então, ali dentro da plataforma você mesmo pode, Uhum. dar um match É. e encontrar o influenciador certo. Então é importante, né, porque a gente também amplia aí o Isso. nosso radar e as nossas possibilidades. Uhum. Gente, foi um ótimo papo, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Espero que a nossa audiência também tenha gostado, e a gente volta com mais um episódio para falar um pouco sobre comercialização online, como se posicionar na prateleira certa do mercado. Até o próximo episódio.